Seja bem-vindo à segunda aula sobre termologia aqui no canal Ciência TV. Você lembra o que a gente fez na aula passada? Basicamente, nós estávamos preocupados em diferenciar calor de temperatura. Qual foi a conclusão? Que temperatura, na verdade, é uma medida da energia térmica de um corpo. E calor só faz sentido usar esse termo quando eu estou pensando, quando eu estou vendo, na verdade não é nem bem ver, né, mas eu estou percebendo que está havendo passagem de energia térmica de um corpo para outro. Então, aquele corpo que possui maior energia térmica transfere parte dessa energia térmica para um corpo que possua menor energia térmica, e essa energia em trânsito que nós chamamos de calor, certo? Vimos também os estados físicos da matéria, e vimos que no ambiente aqui da Terra, nas condições que nós temos, existem somente três, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E basicamente é isso que a gente aprende na escola. Mas vimos que existem outros dois também. Então, quando eu pego um gás e aqueço muito esse gás, eu chego num quarto estado da matéria, que nós chamamos de plasma. E o plasma, na verdade, é o estado da matéria onde a maior parte da matéria de todo o universo se encontra. O Sol, por exemplo, que é uma estrela, é uma bola, na verdade, de plasma, não é uma bola de fogo, desculpa, te enganaram a vida inteira. Ou se eu pegasse e resfriasse muito um material, chegando próximo ao zero absoluto, eu teria um estado da matéria onde prevaleceria fenômenos quânticos. E esse estado nós damos o nome de condensado de Bose-Einstein. Certo? Bom, o que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos conhecer as escalas termométricas, pelo menos as principais, ok? E vamos ver como que acontece, como a gente tem que fazer para fazer conversões, fazer transformações entre valores para escalas diferentes. Certo? Bom, vamos começar pela que é a nossa, né, que na verdade a maior parte do mundo utiliza, que é a escala Celsius. Não é verdade? Muita gente usa falando em centígrados, né, graus centígrados. Nós vamos já discutir o porquê que isso está errado. Está certo, mas está errado. Primeiro, quem desenvolveu essa escala foi o astrônomo sueco Anders Celsius. E o que ele utilizou como referência para criar essa escala? Ele fez o seguinte, ele utilizou a água como referência. Ele considerou o ponto de fusão da água, ou seja, quando a água vira sólido, né? Quando o sólido, o gelo, vira líquido, na verdade, né? Então aqui é o ponto de fusão da água. E ele utilizou isso daqui como sendo 0 graus Celsius. E o que ele fez? Ele dividiu ele criou um intervalo de 100 unidades e a centésima unidade ele colocou como sendo o ponto de ebulição da água. Olha que interessante. Então ele usou como parâmetro a água. Então o ponto em que a água sofria fusão ele chamou de 0 e o ponto que a água entra em ebulição ele utilizou como valor 100, ou seja, ele dividiu a fase líquida da água em 100 unidades. Perfeito? Tranquilo, né? Só que tem uma coisa muito interessante. Quando surgiu, logo no início, quando ele criou essa escala, esses valores eram invertidos. Então, na verdade, o valor de 0 graus Celsius não era a fusão da água, era a ebulição da água. E o valor de 100 graus Celsius era o valor de fusão da água. Posteriormente, ele inverteu e manteve do jeito que nós conhecemos hoje. Tranquilo? Então, por que a gente fala em centígrados, né? Porque, na verdade, como nós dividimos em 100 partes iguais, nós temos uma escala que é centígrada. Mas o nome dessa escala não é graus centígrados, é graus Celsius. Nós estamos falando de uma escala termométrica, ok? Embora ela seja também centígrada, mas o correto é falar graus Celsius. Essa é a nossa escala Celsius, que ela é muito utilizada pelo mundo. Em contrapartida, quem já viajou para algum país de língua inglesa, como por exemplo Estados Unidos, né, tem a escala Fahrenheit. Não é verdade? Tem a escala Fahrenheit. E como que essa escala Fahrenheit foi criada? Ela foi criada por um astrônomo, ou mais um astrônomo trabalhando aí no desenvolvimento de escalas, e esse astrônomo, ele era dinamarquês. O nome dele, Daniel Gabriel Fahrenheit. Certo? Bem aportuguesado esse Daniel Gabriel, né? Deve ser Daniel Gabriel, alguma coisa do tipo.
E o que ele considerou? Na escala dele, depois de inúmeros cálculos, depois de inúmeras mudanças que ele mesmo fez, ele considerou que o ponto de fusão da água seria 32 graus Fahrenheit. Diferente do que você pode imaginar, ele não estabeleceu o valor 212 para o ponto de ebulição. Ele fez duas únicas medidas, assim como Celsius, né? Só que ele usou o ponto de fusão como 32 graus Fahrenheit e ele utilizou também o valor de 0 grau Fahrenheit para o dia que foi para a temperatura do dia mais frio da região que ele morava, que era a região de Copenhague, certo? Então, a diferença de temperatura entre o dia mais frio e o zero de congelamento é o que deu origem à escala Fahrenheit. Portanto, 212 graus Fahrenheit que são relacionados ao ponto de ebulição da água não foi uma medida determinada. Ela foi calculada de acordo com essa variação entre temperatura 0 Fahrenheit e 32 Fahrenheit. Certo? Tranquilo? Essa é a nossa escala Fahrenheit, então. Mas existe uma outra escala, que é a escala oficial em ciência, que é a escala Kelvin, que é dada, o nome é dado em homenagem a Lord Kelvin, que foi quem desenvolveu essa escala. Essa escala, na verdade, ela é uma escala absoluta, porque o zero dela, o zero Kelvin, e perceba, eu falo graus Kelvin. Eu falo graus Celsius, eu falo graus Fahrenheit ou Kelvin, não graus Kelvin. Por quê? Porque essa escala aqui ela é uma escala absoluta. Então, na verdade, o que nós temos é que tanto graus Celsius, a escala Celsius e a escala Fahrenheit são escalas de medição. E Kelvin não é uma escala, ela é uma unidade de medição. Por que ela é uma unidade? Porque o zero dela coincide com zero absoluto, ou seja, não existe temperatura, não existe valor negativo aqui, certo? Então temos aqui as unidades, e ela é centígrada também, tá? É dividida em unidades aqui. Bom, o que acontece aqui então na escala Kelvin? Não existe temperatura menor que zero. Então, quando nós temos zero Kelvin, que na verdade ela é uma condição teórica, nenhuma partícula teria energia, não teria movimento. Então, nós não conseguimos chegar nisso, certo? Na natureza não existe aparentemente nenhum ponto dela em que chegamos no zero Kelvin, certo? Para o ponto de fusão da água, então, nós temos 273,15 e para o ponto de ebulição da água, 373,15. Como ela é centígrada, né, também, ó, a diferença entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição são 100 unidades, 273 até 373. Normalmente, a gente utiliza esse valor arredondado para facilitar o cálculo. Então, a gente omite o 0,15, usa só o 273 e o 373, certo? Então, o nosso problema é, se eu saio de um país que utiliza como unidade de escala térmica graus Celsius e eu vou, por exemplo, para os Estados Unidos, onde lá se usa Fahrenheit. Como será que eu sei, como que eu consigo converter essa temperatura? Então existe uma regrinha aqui que a gente pode para fazer conversão de temperatura. Como que a gente vai fazer isso? Qual é a relação que existe? Então vamos escrever aqui embaixo. A relação que existe entre essas três escalas é a seguinte: a temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual à temperatura medida em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual à temperatura medida em Kelvin, então eu não uso mais grau Kelvin, menos 273 sobre 5. Essa é a relação que existe entre elas. Então, por exemplo, se eu desejo converter graus Celsius em Fahrenheit, eu omito essa parte do cálculo. Então, eu só faço essa relação aqui. Agora, se eu desejo converter graus Celsius para Kelvin, eu faço essa relação, que graus Celsius sobre 5 é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Certo?
Então vamos deixar anotadinho aqui bonitinho, vamos fazer um frufruzinho aqui, para destacar bem, e eu vou trazer um exemplo aqui, para a gente brincar com conversão, certo? Vamos lá, ó, qual que é a ideia? A gente precisa converter a temperatura do corpo humano, e eu vou considerar a temperatura do corpo humano como sendo 37 graus Celsius, tá? E a gente vai passar essa temperatura de 37 graus Celsius para escalas Fahrenheit e Kelvin, certo? Então, vamos primeiro passar para Fahrenheit. Então, qual é a relação que eu tenho que utilizar? A temperatura em graus Celsius, que eu vou simplesmente usar como C. Então, eu vou usar assim, temperatura Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então, eu tenho o valor de C, que vale 37. Então, 37 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então, agora eu tenho que sair, né, dessa equaçãozinha matemática aqui para determinar o valor de F. Então, vamos isolar o F? Então, eu tenho que passar esse 9 que está dividindo e multiplicando, e depois eu tenho que passar o 32 que está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Então, eu vou ter que F vai ser igual a 37 vezes 9 dividido por 5, tudo isso mais 32, porque aqui era menos 32 antes. Portanto, eu calculando isso, vou ter que 37 vezes 9 por 5 mais 32 vai ser igual a 98,6 graus Fahrenheit. Portanto, se você for viajar para algum país em que a temperatura seja medida em graus Fahrenheit, se a temperatura do seu corpo estiver acima de 98,6 graus Fahrenheit, significa que você está com febre. Certo? Ok? Então vamos converter agora para a escala Kelvin. E qual a relação que eu uso mesmo? Eu quero passar de Celsius, então Celsius sobre 5. Eu quero passar para Kelvin, então Kelvin menos 273, também sobre 5. Ora, como os dois lados estão divididos por 5, eu posso simplificar minha conta e falar que Celsius é igual a Kelvin menos 273. Então, como que nós vamos fazer isso? 37, que é a temperatura em graus Celsius, é igual à temperatura em Kelvin que eu quero determinar, menos 273. Menos 273 passa para o outro lado somando, portanto eu tenho que Kelvin é igual a 37 mais 273, e isso vai me dar como resposta que eu vou ter então 310 Kelvin. Ok? Não graus Kelvin, 310 Kelvin de escala absoluta, na minha escala absoluta. Certo? O que vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula, em especial, ela vai ser uma aula só sobre um conteúdo. Nós podemos criar escalas. Se você quiser criar a sua escala, isso é perfeitamente possível. Então, na próxima aula, eu vou te ensinar como a gente cria uma escala térmica e como nós podemos, a partir dessa criação, gerar uma equação para poder converter a escala que nós criamos para outras escalas, como, por exemplo, para a escala de graus Celsius. Ok? Nas aulas seguintes, na aula 4 e na aula 5, vamos somente ver diversos exemplos de como se aplicam essas relações aqui. Então, eu te espero na próxima aula, a aula 9.3. Um grande abraço.